Olá, o meu nome é Carlos Costa e vou dar início ao webinar relativo ao programa CPLEC PV Systems para o cálculo de instalações fotovoltaicas. Começando por apresentar aqui o site beamserver.center, nomeadamente a Store, que é o local onde podemos fazer a descarga, ou seja, o download do software, em que o podemos encontrar aqui nesta página inicial, como também podemos procurá-lo pelo nome, escrevendo para isso CPLEC PV Systems. Clicando então no programa, somos direcionados para a página do mesmo, onde encontramos várias secções. Uma é a informação detalhada, que iremos ver daqui a pouco, a parte do recurso de aprendizagem, onde encontra vídeos, a parte de FAQ, perguntas e respostas, e também uma parte de suporte técnico, ou seja, de assistência técnica. Acedendo também aqui a esta parte do blog, portanto é um local muito interessante, podemos encontrar notícias sobre o tema. Encontramos aqui um artigo relativamente a instalações fotovoltaicas, uma solução para reduzir a poluição e dependência energética. Portanto, é um artigo interessante que aborda aqui principalmente as zonas geográficas com maior potência de instalação fotovoltaica, a oportunidade que existe para os projetistas, as atenções que eles têm que ter e depois um pouco do fluxo de trabalho, como o programa funciona, que também é um pouco daquilo que vou apresentar de seguida. Depois, então entrando em detalhe na parte da informação detalhada, encontramos aqui uma introdução relativamente ao programa, portanto, qual é, para que é que ele foi concebido, o fluxo de trabalho compatíveis com o programa. Aqui neste caso, que vamos apresentar de seguida, vamos usar o SIP Architecture, mas podemos usar outras aplicações SIP, como seja o IFC Builder, o plugin do Revit, ou seja, usando o Revit, mas podemos também depois instalar o plugin e fazer a exportação através do Revit com o plugin, ou então utilizar o IFC Uploader para subir ficheiros à plataforma BeamServer Center. Explica um bocadinho do ambiente de trabalho, as bibliotecas de elementos que existem, o pré-dimensionador energético, em que é que consiste e em que pode ser útil, as condições de cálculo que podemos pré-definir de antemão de começar um projeto, e depois digamos que o output que podemos ter, que seja o esquema unifilar, a parte do orçamento da instalação e tudo que seja saída de resultados, nomeadamente listagens e desenhos de AWG em DXF. Continuando, depois aqui na parte das novidades, eu vou só mostrar porque é um programa que foi lançado por nós aqui em Portugal no patch 2024.a e o que eu vou mostrar hoje aqui no webinar, portanto algumas das novidades encontram-se aqui em info.sip.com, como viram na secção das novidades, e aconselho a verem. Portanto, é um programa que já existia noutros idiomas, mas foi lançado no idioma português no patch 2024A e é por isso que o estamos a apresentar. Começando já aqui com o SIP Architecture. Portanto, com os pisos já criados, as várias plantas com as vistas, é o modelo aqui que eu vou utilizar, portanto é uma biblioteca. Depois de ter um modelo arquitetónico, exportamos para um projeto que pode já estar criado e selecionamos, ou podemos criá-lo no momento, dando-lhe um nome. Eu já tenho aqui o meu criado, em que lhe chamei Webinar CPLEC PV Systems. E então, na fase da exportação, portanto é só utilizar aqui a opção partilhar, dar o nome ao ficheiro e fazer a exportar. A exportação é finalizada e depois
Iniciamos então um novo projeto no CPLEC PV Systems, em que lhe damos um nome. Neste caso, Biblioteca PV Systems. Uma descrição. Exemplo webinar e fazemos aceitar. Selecionamos então o projeto, que neste caso é o webinar CPLEC PV Systems, e dizemos que queremos importar então a nossa arquitetura que se encontra dentro deste projeto, que foi exportada do CIP Architecture. Estamos já aqui na área de trabalho do CPLEC PV Systems. Podemos consultar a informação que foi então exportada do CIP Architecture e foi lida aqui neste programa. Portanto, temos aqui várias opções de modo de visualização. Podemos na mesma percorrer as vistas das plantas, ir para a vista 3D e proceder à introdução de elementos. Em que, então, mais recentemente, na versão 2024A, temos como novidade os inversores híbridos, as baterias modulares e os quadros elétricos. Todos estes elementos, portanto, fazem parte de uma biblioteca de elementos, em que temos então os painéis solares, as caixas de junção, os quadros elétricos, os reguladores, os inversores híbridos, as baterias monobloco e as baterias modulares. Vamos clicar, por exemplo, aqui no inversor híbrido, onde eu já tenho aqui criado um, onde são definidos, portanto, todas as características técnicas nos dados gerais, quer do próprio inversor, quer a parte da ligação com as baterias modulares. Nas baterias modulares também já tenho criado aqui uma, em que definimos, portanto, aqui o módulo pelas suas dimensões, a capacidade do módulo, a tensão nominal, a disposição dos módulos de cada bloco, em série ou em paralelo, o número máximo de módulos por bloco, a disposição dos blocos, em série ou paralelo, e o número máximo de blocos, ou seja, se permite um ou mais. Depois, relativamente aos quadros, são definidas as suas dimensões, tal como nas caixas de junção e nas caixas. Portanto, bastante para isso editar e colocar a sua dimensão. Uma vez definida a biblioteca de elementos, podemos já começar a trabalhar com o programa e com os inversores híbridos e as baterias modulares. No entanto, sempre que surge esta mensagem, quer dizer que temos que definir o consumo previamente nas condições de cálculo. Indo então aqui às condições de cálculo, podemos ativar o consumo. Este consumo pode ser definido em termos de valores horários ou totais. Neste caso, vou só editar aqui a parte dos horários, em que é definido por meses. E temos então aqui os valores por hora, em que podemos copiar e colar através da área de transferência ou importar um ficheiro CSV. Nos totais, ativando também agora aqui o consumo, só para mostrar, podemos definir um valor diretamente aqui na célula ou então fazer uma previsão de consumos, onde já temos aqui, eu vou só apagar estes que já estão aqui colocados, um assistente de importação, em que podemos selecionar o equipamento que queiramos, definir o número, a potência, o valor médio de uso e o horário e o consumo, e o programa determina então aqui uma previsão e seria uma outra forma de fazer aqui a introdução dos consumos. Neste caso vamos utilizar os valores horários e depois podemos também definir o valor médio mensal da irradiação diária no plano horizontal, em que podemos nos servir aqui, eu vou editar aqui um mês, da mesma forma de um colar de uma área de transferência, ou então importar um ficheiro deste site, do PVGIS, em que ao clicar neste link o programa apresenta de imediato o site e depois é só configurar então, colocando o local que queiramos e depois aceder à forma dos dados mensais para o valor da radiação que queremos, selecionamos
e fazemos então a exportação em CSV para depois ser lida no programa através da opção importar ficheiro. Fazemos então aceitar, consumos e dados de localização definidos. Vamos passar aqui à parte dos tipos de instalação. Para isso vamos utilizar o pré-dimensionador energético, ou seja, no pré-dimensionador vamos usar o consumo, digamos que em números gordos, para ter uma ideia de quantos painéis mais ou menos vamos precisar de acordo com o balanço energético. Uma vez que tenhamos depois os módulos introduzidos e calculados, com o seu fator de sombras, etc., aí é que teremos uma análise de produção-consumo mais precisa. Porquê? Porque utilizamos a geometria do edifício, as sombras dos próprios painéis, etc. Portanto, no entanto, aqui de uma forma rápida podemos utilizar o pré-dimensionador e fazer essa estimativa. Temos então dois tipos de instalação, portanto, isolada da rede ou ligada à rede. Portanto, isolada da rede com baterias monobloco, isolada da rede com baterias modulares, através de um sistema de inversor híbrido, e ligada à rede sem acumulação, desativando aqui esta opção da parte das baterias, ligada à rede com acumulação e autonomia, e ligada à rede com acumulação de energia excedente. Passando então aqui para um exemplo, por exemplo, de isolada da rede. Imaginemos que selecionávamos então aqui um inversor e depois o que é que o programa nos indica? Para um determinado número de baterias que seja colocada, o programa indica-nos aqui o número mínimo de ramais. Vamos imaginar que eu colocava aqui um outro valor, portanto, imaginemos 3 baterias, o programa aqui à direita indica-nos que, neste caso, precisaria do número mínimo de ramais de 4 ramais. Podemos depois aqui consultar o balanço mensal, não é? E do lado direito também, neste caso, a energia necessária e produzida, e depois também consultar aqui estes resultados através de uma análise que pode ser exportada para vários formatos. Aqui na parte da produção, estes valores podem ser importados então também do PVGIS, neste caso com a radiação já com a inclinação dos painéis. Podem ser editados os custos, em que eu defino o preço para os cabos, os custos para proteções e elementos adicionais, o custo da energia, portanto, várias opções. E em função disso o programa faz então o balanço mensal. Passando para o caso de de uma instalação ligada à rede, que é o que nós vamos ter com inversores híbridos. E depois também então com a opção da bateria modular já criada por mim. Vou selecionar então aqui o inversor. O que é que o programa nos pede? Pede-nos autonomia. Em função disso definimos o número de módulos e o programa indica-nos então que é necessário, mediante estes dados, de 49 painéis. Eu defino 50, neste caso defini 50 e ele faz-nos aqui o balanço. Se for com energia excedente, é a mesma coisa. Eu defino aqui o número total de módulos. Neste caso vou deixar estar para o nosso caso. Portanto, com baterias modulares e inversores híbridos. Neste caso, para o mês de agosto, aqui à direita aparece uma análise gráfica, mas de todos os meses. Eu vou só selecionar, por exemplo, o mês de agosto. Basta fazer um clique e marcar todos ou desmarcar todos e selecionar então aqui só a produção e o consumo e a área, e o programa mostra-nos aqui graficamente que neste caso há uma altura em que eu tenho mais produção que consumo, mas graficamente é muito fácil de ver essa situação. Volto a ativar todas as opções para dar seguimento com o modelo. Ou seja, uma vez utilizado o pré-dimensionador, já podemos trabalhar com o modelo. No entanto, como eu disse anteriormente, caso não quiséssemos analisar o consumo,
em momento algum não teríamos que passar pelo pré-dimensionador. Portanto, e também tampouco analisaríamos o consumo aqui depois no modelo que vamos fazer. Portanto, bastando para isso não marcar aquela opção que vimos inicialmente do piscozinho no consumo. Posto isto, vamos agora começar a trabalhar com o programa na parte do modelo, em que podemos dizer que existe um controlo de incidências através do botão mostrar ou ocultar incidências no ambiente de trabalho, e que neste momento temos aqui duas indicações a dizer que deve introduzir pelo menos um painel solar e que deve introduzir um ponto de ligação à rede. Portanto, são os elementos mínimos que necessitamos ter para uma instalação de ligação à rede. Continuando, depois então aqui na parte dos pisos vamos nos situar na cobertura e vamos começar a explicar como é que se introduz, por exemplo, um painel solar. Podemos escolher a sua disposição, vertical ou horizontal, o tipo de instalação, pode ser, portanto, inclinado sob plano horizontal, com sobreposição e com integração arquitetónica. Temos aqui uma ajuda que nos explica o que é que são cada um destes tipos de instalação de painéis. Fazemos aceitar. Neste caso eu vou escolher o plano inclinado e vou definir uma inclinação, por exemplo, de 25 graus. Então, bastante para isso posicionarmos ou num ambiente, neste botão de ambiente 3D ou 2D. Neste caso, com o botão 2D, poderia também dizer que em relação a este piso, que é a cobertura que está a cota 10 metros, dá um deslocamento positivo. Neste caso não estou a dar. Portanto, ele fica com esta introdução colocado neste piso. Como também poderia introduzi-lo de forma horizontal, já que o que acontece? A biblioteca do painel é a mesma, portanto só muda mesmo a disposição. Quem conhecia a versão anterior, portanto isto não era possível, eu tinha que ter uma biblioteca para cada um destes tipos. Aqui, como vemos, a biblioteca é a mesma, muda apenas a disposição. Vou então aqui apagá-los. E vou então explicar também a possibilidade de fazer a introdução de filas de painéis. Porquê? Introduzir um a um é um processo moroso e temos aqui duas opções então de introduzir filas de painéis, em que definimos o número que queremos e depois o painel, claro, a seleção do tipo de painel que queremos, a disposição, tal como anteriormente, e também a inclinação. Onde clicamos então entre dois pontos, quer dizer, num ponto, e depois escolhemos a direção e ele vai-nos introduzir então o número de painéis que nós introduzimos, aqui neste caso com azimuth, em função da posição que eu colocar. A outra opção, essa sim, é entre dois pontos. Eu apenas preciso de dizer que quero introduzir painéis entre dois pontos, definindo novamente as propriedades dos painéis e portanto, eu vou clicando e o programa ocupa, em termos geométricos aqui, entre os pontos que eu introduzi, com um determinado número de painéis nesse espaço. Exemplificando aqui a introdução de um painel por sobreposição. Vou colocar aqui, por exemplo, na vista 3D. Vamos então introduzir aqui um painel solar. Neste caso vamos imaginar que é vertical, por sobreposição, e fazemos aceitar. Ao fazermos aceitar, neste caso, se eu selecionar o piso onde eu quero colocar, o programa, ao eu encostar o painel ao modelo já introduzido, neste caso no piso que eu quiser, ele detecta-me, neste caso aqui, as fachadas e permite-me colocar os painéis ajustados, portanto, à face dos elementos arquitetónicos que eu tenha. Portanto, desde que estes estejam, portanto, não estejam bloqueados, não é? Em termos de captura. Portanto, podemos colocar então assim painéis em fachadas. Para além de que depois, portanto,
neste caso na cobertura. Para simplificar o exemplo numa cobertura inclinada, eu vou abrir aqui um outro exemplo. Neste caso é uma nave industrial, que eu tenho aqui já uma cobertura inclinada, em que, portanto, neste caso, introduzir um painel qualquer, na mesma por sobreposição, ao fazer aceitar, portanto, o programa detecta logo a inclinação, neste caso, da cobertura do modelo arquitetónico que eu estou a utilizar e coloca o painel ajustado, neste caso, à cobertura. Portanto, para rodar com um ambiente de trabalho 3D já sabem que podem usar o scroll e o shift, o scroll, o rato e o shift. E neste caso, portanto, eu vou copiar este painel porque o programa permite, por exemplo, copiar e digitar uma determinada distância e fazer assim a cópia de uns painéis, portanto, de um painel para o lado com o mesmo tipo. Voltando novamente à obra em que estávamos, portanto, do modelo da biblioteca. Vou aqui então novamente para a introdução de elementos e vou começar então a introduzir os meus painéis. Vou introduzir uma fila de 12 painéis, neste caso, portanto, com um ângulo de 29.5. E neste caso o painel que eu já tinha criado na minha biblioteca, mais ou menos nesta zona aqui. Portanto, indico a direção e o programa coloca-me aqui 12 painéis. Neste caso vou introduzir uma fila de 12, outra de 13, outra de 12 e outra de 13, portanto, fazendo os 50. Neste caso vou usar ferramentas do menu edição para copiar uma fila que eu já tenho criada para uma determinada distância, que eu posso digitar através do botão que permite cotar, ou então graficamente através da arquitetura importada. Neste caso vou afastá-los a uma distância de 4,5 metros. E neste caso, copiada a primeira fila, vou copiar a segunda e, mantendo uma equidistância, posso usar como referência a primeira fila e assim já ficam equidistantes. Repetindo o processo para outra fila, neste caso a quarta última fila, faço a cópia, vou buscar um ponto de referência da fila anterior e coloco a fila de painéis, portanto, posicionando nesta situação. O que é que eu vou fazer agora? Então, como eu disse, eu tenho uma fila de 12, outra de 13, outra de 12 e outra de 13. Como é que eu vou fazer isso? Vou, neste caso, nesta segunda fila, copiar este painel. Se eu tenho filas de 12, nestas quero 13, vou copiar mais um painel para o lado. Então faço isto e, mantendo a equidistância, também tenho então uma fila de 13 painéis, neste caso na segunda e na quarta fila. E tenho aqui então os meus painéis introduzidos. Posicionando o cursor sobre um painel, o programa indica-nos que devemos definir o seu ramal. Vamos então aqui ao menu ramais, fazemos mais, escrevemos uma referência para o ramal, R1, fazemos aceitar. Podemos copiar para fazermos os outros ramais, portanto R2, R3 e R4. Fazemos aceitar. E depois podemos então editar um painel e descrever então qual é o seu ramal. No entanto, é um processo moroso fazê-lo um a um, então para isso existe aqui a função atribuir ramal, em que podemos digitar aqui a referência ou então ir procurá-la no assistente. Ela fica aqui disponível na referência. Selecionamos os painéis com o botão no lado esquerdo e validamos com o botão no lado direito do rato. E da mesma forma fazemos aqui para o R2, portanto para o ramal 2, atribuir ramal para o R3 e da mesma forma para o ramal 4. Neste caso vou só editar um painel para verificarmos, por exemplo, cá está a referência do ramal atribuído corretamente.
Posicionando o cursor agora no painel, ele indica-nos que não está ligado a nenhum inversor, portanto, falta-nos introduzir esses dados. Vamos nos posicionar aqui no piso 0 e vamos introduzir os elementos aqui nesta zona, tendo em atenção que a parte dos elementos de fachadas e paredes interiores, portanto, nas divisões interiores, não estão bloqueadas, assim como eu tenho visibilidade até a 2 metros de distância. Portanto, se eu vou introduzir elementos à cota de 1 metro, convém que, portanto, neste caso até a 2,5 metros tenho visibilidade. Depois de os introduzir, eles vão ficar visíveis. Começo então por introduzir o inversor 1, em que vou-lhe dar então um deslocamento, portanto ele vai ficar em relação ao piso 0 à altura de 1 metro, e vou colocá-lo aqui nesta zona. Inversor 1, e aqui será o meu inversor 2. Portanto, o inversor híbrido 1 e o inversor híbrido 2. Depois vou introduzir as baterias modulares, portanto, que tenho aqui já também na minha biblioteca de elementos, a bateria da Growatt, em que eu tenho que definir, neste caso, o número de módulos pelo bloco, que vou definir 4, e o número de blocos 1. Vou introduzir então aqui a bateria modular 1 e aqui a bateria modular 2. Continuando com a introdução de elementos, o quadro elétrico, neste caso da biblioteca, o que existe é o quadro elétrico por defeito, vou introduzi-lo então também aqui junto a esta parede. E também falta introduzir então o ponto de ligação à rede, e vou introduzi-lo, neste caso pode ser à cota 0, usando aqui o botão da vista 3D, e vou colocá-lo aqui nesta zona. Tenho aqui os meus elementos introduzidos, vou passar para a cobertura. Aqui na cobertura o painel continua a indicar que não está ligado a nenhum inversor. Na versão anterior fazemos a ligação dos elementos através da canalização. Nesta versão podemos fazê-lo, mas esta opção é apenas para a representação aqui em termos de 3D e de desenho. Está bem? Portanto, neste caso, como é que fazemos a atribuição, ou seja, a ligação entre os elementos? Vamos aqui através da opção ramal, e neste caso o ramal R1, vamos dizer que a sua saída, portanto a ligação, é ao inversor 1 e um seguidor MPPT 1. O ramal 2, vamos editá-lo, a saída vai ser também de igual forma ao inversor híbrido 1 e seguidor MPPT 2. O ramal 3, a saída, neste caso, vai ser ao inversor 2, seguidor MPPT 1 e o ramal 4, como saída, o inversor híbrido 2 e o seguidor MPPT 2. Portanto, faço aceitar novamente, e então as incidências ou os erros que tínhamos aqui desapareceram. Voltamos então aqui ao piso 0 para definir então as ligações aqui dos restantes elementos. Começando aqui pela bateria modular. Portanto, fazemos aqui a ligação ao inversor híbrido 1. A bateria modular 2, a ligação ao inversor híbrido 2. E depois o inversor híbrido 1, neste caso, como saída de ligação ao quadro elétrico, que é 1. E o inversor híbrido 2 também ao quadro elétrico. Por sua vez, o quadro elétrico com ligação à rede LR1. Definido isto, os erros deixam de desaparecer, não é? As incidências. Vou-me posicionar aqui na cobertura, onde, passando o cursor por cima de um painel, conseguimos ver já aqui à direita
algum cálculo feito, nomeadamente relativamente aos dados do painel solar, as potências, e também relativamente à orientação e inclinação, o fator de sombras e o fator de inclinação. No piso 0, posicionando o cursor também nas baterias, de igual forma conseguimos ver já aqui alguns dados de cálculo e também algumas verificações. Portanto, basta para isso posicionar o cursor por cima dos elementos e ativado aqui à direita uma janela onde podemos consultar essa informação. Dizer que na biblioteca de elementos, por exemplo, neste caso, para o inversor, nós podemos definir o número de seguidores e o número máximo de entradas por MPPT, e caso eu cometa algum erro na introdução de dados, depois é possível localizar. Neste caso eu vou mudar aqui um valor, vou dizer que o seguidor MPPT do R2 é o 1 e o programa irá-me indicar, portanto, que as entradas não são iguais, não é? E então como é que eu corrijo isso? Eu posso ir aqui à parte da cobertura e no botão localizar eu tenho aqui uma função que é procurar ramais. Então posso digitar aqui o R1, por exemplo, e o programa indica-me aqui, realça, digamos assim, a referência que eu colocar ali no procurar. Quem diz ramais diz também outro tipo de elementos. Ok? Portanto, aqui no localizar posso procurar elementos e definir também a referência do elemento e o programa realça esse elemento. Voltando a colocar esta opção corretamente, portanto, faço aceitar, aceitar e agora estou pronto então aqui neste caso na vista 3D, portanto, consigo visualizar já os meus elementos todos introduzidos. Procedendo agora ao cálculo, vou aqui ao menu cálculo, faço atualizar resultados. Para o cálculo de sombras eu posso utilizar um cálculo de sombras simplificado, em que a projeção solar é realizada com um menor número de posições do Sol, reduzindo assim o tempo de cálculo. E essa opção vou ativá-la e posso considerar para todos os painéis do ramal o mesmo fator de sombras, neste caso o fator de sombras mais desfavorável, de 1 para ser aplicado a todos eles. E eu, neste caso, vou usar essas mesmas opções. Faço aceitar e o programa calcula então aqui a parte das sombras e no final sai uma informação a dizer que o cálculo foi feito sem incidências. Desta forma poderei já confirmar e ao passar o cursor por cada, portanto, por cima dos painéis, portanto, obtenho informação, como também posso obter editando cada um deles. Neste caso, só para confirmar, cá está, ele neste ramal atribuiu sempre o mesmo fator de sombras. Neste, por exemplo, temos aqui um 0,98, neste 0,98, ok, portanto ele atribuiu para cada ramal o fator mais desfavorável do painel daquele ramal. Podemos ver aqui a projeção, também editando aqui o painel através das perdas por sombra e as perdas por orientação e inclinação, isto individualmente painel a painel. Usando a opção da verificação, portanto, colocando o cursor depois sobre um painel, podemos ter um relatório individual que pode ser exportado, não é? para Word, para PDF, relativamente aqui à inclinação ótima, tanto por mês, relativamente a cada um dos painéis e em função da latitude. Cá está, temos então aqui uma tabela síntese com essa informação. Depois então com as perdas por orientação e inclinação, aquilo que vimos há pouco também quando clicamos individualmente, o fator de inclinação por cada um dos meses, as perdas por sombras,
portanto, é relativamente a percentagem de perdas, o rendimento e o cálculo justificativo, neste caso, relativamente a perdas por temperatura, outro tipo de perdas, etc. Portanto, isto para todos os meses. Acedendo agora aqui à parte das listagens, clico no botão e tenho então acesso aos cálculos justificativos e ao resumo da produção. Começando pelos cálculos, tenho então a informação relativamente à energia gerada pela instalação, a parte dos inversores, com as respectivas baterias modulares, e a parte da verificação produção-consumo, com a energia produzida e o seu armazenamento. Relativamente aos cálculos, portanto, então aqui apresentada a formulação utilizada, aqui a inclinação ótima relativamente a cada um dos meses, portanto, já apresentado anteriormente individualmente para um painel. Continuando, só para apresentar mais alguns dados, portanto, temos aqui a informação para cada um dos meses, neste caso para janeiro, portanto, fevereiro, portanto, etc. Portanto, todos os meses. E depois, descendo um pouquinho mais, aqui para baixo, temos nas listagens a parte dos inversores, a formulação utilizada, as verificações relativamente ao seguidor MPPT e depois também aqui a parte da verificação de produção-consumo, portanto, neste caso em que meses, por exemplo, estou a ver aqui o mês de agosto, não é? Em que temos mais produção que consumo, temos aqui um pequeno cheque de verificação, a formulação usada para o armazenamento, assim também como a parte da verificação. Estas listagens, já sabem, podem ser exportadas para estes formatos e depois editáveis, não é? Relativamente à listagem do resumo de produção, é uma listagem muito simples, mas que nos mostra aqui os períodos, neste caso os meses, e depois um grafismo relativamente ao resumo da produção. Passamos agora para o esquema unifilar, clicando aqui no separador unifilar, e dizer que ainda não há ligação aqui com a parte do separador instalação fotovoltaica, a não ser a partilha da biblioteca de elementos. Clicamos no mais, definimos um formato para a nossa folha. Vemos que existe também um controlo de incidências, em que podemos ativar e desativar. E depois existe aqui uma série de introdução de elementos que podemos fazer. Neste caso, vamos começar pela introdução dos ramais, em que eu tenho então no primeiro ramal 12 painéis, representado aqui por este símbolo, digamos assim. Depois, neste caso, vou ter um ramal com 13 painéis, que será o meu ramal 2. Vou posicioná-lo aqui nesta zona. E depois posso mover, portanto, editar, copiar, e neste caso o que eu vou fazer é copiar. Como se recordam, eu tinha uma fila de 12, uma de 13, uma de 12 novamente e outra de 13. Portanto, duas de 12 e duas de 13. E, neste caso, usando o copiar, posso posicionar aqui a cópia dos painéis nesta zona. Depois, o inversor híbrido, o inversor da Growatt, com a polaridade trifásica. Faço aceitar, vou posicioná-lo aqui nesta zona. Aqui assim. E este aqui assim também. Portanto, no mesmo alinhamento. E depois a parte das baterias, portanto a bateria monobloco, portanto, neste caso é a modular, peço desculpa, e usando o assistente vou buscar a bateria da Growatt
em que tenho então o número de módulos pelo bloco 4 e o número de blocos 1. Faço aceitar e vou colocá-lo aqui, neste caso a bateria, ao lado deste inversor. Portanto, apanhando os pontos de captura e aqui nesta zona também posicionar a minha bateria. Depois de definir um barramento e depois o ponto de ligação à rede, definindo a sua frequência nesta zona aqui. Agora, fazer a sua ligação, portanto, a ligação entre os elementos, não esquecendo aqui a parte dos pontos de captura, que é muito importante. Vou começar então aqui deste ramal para o inversor híbrido, apanhando aqui os pontos de captura, do inversor híbrido aqui para o ramal novamente. Deste lado, o mesmo procedimento. Ok? Indo sempre apanhando aqui os pontos de captura para, portanto, fazer um desenho minimamente alinhado e ortogonal. E aqui deste lado os inversores às baterias. E aqui também, então, do inversor aqui ao barramento. Deste lado também. E depois, por fim, aqui a parte do ponto de ligação à rede. Portanto, tenho aqui erros que o programa diz-me que devo definir, portanto, a canalização. O que é que eu vou mostrar primeiro? Vou mostrar a biblioteca de elementos de cabos que existe. Portanto, eu tenho cabos genéricos e tenho cabos de fabricantes, como também posso adicionar os meus cabos. Caso eu vou agora aqui desconectar-me, caso queira bibliotecas aqui do programa, basta ter um registro no OpenBin Database e neste caso posso importar bibliotecas da Prismium e da Top Cable. Cá está, portanto ele adiciona neste caso aos que eu já tinha e neste caso vou fazer a mesma coisa para a Top Cable e cá está. Portanto o programa adiciona estes cabos aqui à minha biblioteca. No entanto, eu vou deixar só estar os que estavam, posso selecioná-los todos e apagá-los, ou cancelar, neste caso, pronto, eu apaguei os que tinha importado. Os elementos que estão aqui no grupo linha são então a canalização. A canalização eu tenho que definir um comprimento, já vamos ver mais à frente, que é o tal comprimento que não passa do separador instalação fotovoltaica aqui para o unifilar. E eu vou ter que definir um cabo, portanto, neste caso vou escolher este tipo de cabo, portanto, com esta família. Depois aqui o método de aplicação de acordo com as normas internacionais, portanto IEC, unipolar, à vista, com caminhos de cabos e com caminhos de cabos não perfurados. Portanto, a temperatura ambiente vou definir 45, o número de circuitos ou cabos adicionais 4, faço aceitar e vou agora, digamos, posicionar aqui neste tramo para dizer que é este tipo de canalização com um determinado tipo de cabo que eu tenho aqui neste tramo, nestes tramos, neste caso. Portanto, o programa detecta aqui o tramo e é só posicionar no sítio onde eu quero. Voltando novamente agora aqui à parte da canalização. Neste caso vou escolher a polaridade 3 fases mais neutro. Escolher esta família de cabos. E manter aqui o método de instalação. Fazer aceitar. E agora, portanto, são para estes cabos que vêm aqui dos inversores. E depois também aqui o ponto de ligação à rede. Continuando, depois
Posso introduzir outro tipo de elementos, disjuntores, fusíveis. Vamos, portanto, introduzir, por exemplo, os fusíveis. Introduzir um fusível aqui de 16 amperes, em que eu posso consultar a seleção. E vou posicioná-lo, tal como fiz para a canalização. Portanto, aqui sobre os tramos do esquema unifilar, não é? Agora, portanto, mesma coisa de um lado e do outro. E estão introduzidos aqui a parte dos fusíveis. Depois, como eu disse, podia introduzir os diferenciais e disjuntores. No entanto, portanto, eu vou passar a explicar, portanto, outro tipo de situações, que é a possibilidade de introduzir aqui um contorno, portanto, para dizer que isto está no meu quadro. Posso também introduzir caixas de texto com molduras. Portanto, aqui eu posso personalizar o meu esquema unifilar, portanto, de acordo com a preferência que tenha. Portanto, preferência que já se sabe pode depender do utilizador para o utilizador. Portanto, são pequenas ferramentas, digamos, de desenho. Ao passar o cursor aqui por cima da canalização, eu consigo ver já alguma informação, como é relativamente à potência, voltagem, intensidade, queda de tensão, etc. Vou abrir agora já aqui um arquivo onde já tenho mais elementos introduzidos. Neste caso, vou ao separador unifilar e, portanto, neste caso vou editar e mostrar que aqui já tenho os comprimentos de cabos introduzidos e estes comprimentos como é que podem ser estimados ou, entre aspas, medidos. Como disse há bocado, não há uma passagem direta, portanto eu tenho que usar ferramentas e colocar lá o valor naquele campo. Posso vir aqui à parte da edição e usar esta ferramenta medir e depois, através, aqui usando o 3D, fazer uma medição destas distâncias, neste caso de cada um dos ramais, portanto, usando os pontos de captura de cada um dos ramais aos inversores híbridos. Portanto, R1, R2, o ramal 3, que neste caso faz uma ligação aqui ao inversor híbrido 2 e também aqui, por fim, do ramal 4 aqui ao inversor híbrido 2. Portanto, aqui andavam à volta, como viram, destes valores, portanto, que eu introduzi aqui. 18,5, portanto, neste caso 15, portanto, são os valores que têm que ser introduzidos aqui nestes campos. Depois podemos utilizar aqui o botão de consultar as verificações realizadas e neste caso temos aqui o programa irá nos indicar naturalmente através deste símbolo, não é? De erro, que nós denominamos por erro, os erros que terá cada uma das verificações que estão a ser feitas. Neste caso temos verificações da intensidade admissível, de acordo com o método de instalação, neste caso da norma internacional. Temos aqui o que nos está a cumprir, portanto a parte da coordenação entre condutores e dispositivos de proteção contra descargas e depois a queda de tensão, que também é mostrada aqui numa verificação. Depois temos aqui a parte da queda de tensão admissível do inversor, portanto este valor é comparado com o valor que depois tem que ser definido aqui na parte das opções gerais. Nos parâmetros gerais temos aqui a queda de tensão máxima admissível no gerador fotovoltaico, podemos definir um valor, portanto pode ser neste caso 1%, portanto é uma preferência do utilizador, neste caso eu vou cancelar, vou deixar estar 1,5%, e é essa comparação que depois sai ali então na verificação
da listagem de verificação. Passa a redundância, não é? Voltando aqui ao esquema unifilar e voltando às verificações, portanto, neste caso tenho uma verificação que não se cumpre, era aquela que eu já tinha mostrado há bocadinho, relativamente aqui à parte dos fusíveis. Tenho aqui um fusível de 16 amperes que não está a cumprir, portanto eu posso editar, neste caso, o fusível que tinha colocado e mudá-lo para um fusível, por exemplo, de 20 amperes, em que faço novamente a verificação, cá está, e agora já consigo cumprir com essa verificação com um fusível de 20 amperes. E faria a mesma coisa aqui para os restantes, não é? Era a mesma situação. Vendo já aqui um esquema mais completo, portanto, já com a parte de diferenciais, com caixas de texto, com disjuntores magnetotérmicos e também, portanto, cumprindo todas as verificações. Vou clicar aqui só, por exemplo, aqui na parte da canalização, que tem uma queda de tensão de 0,03, esta de 0,03, esta aqui também de ligação à rede de 0,02, em que, clicando, consigo ver relativamente à queda de tensão, então, a verificação que está a ser feita. E, tal como tinha nos inversores híbridos para a parte monofásica, quer dizer, em termos de corrente contínua, a verificação da tensão, da queda de tensão acumulada, temos aqui também no ponto de ligação à rede em corrente alternada essa verificação, portanto, clicando para isso, como eu disse anteriormente, no ponto de ligação à rede. Depois temos então as listagens finais, como eu já falei, e temos os desenhos. Nos desenhos basta fazer mais, adicionar, dar um nome ao desenho que queremos, selecionar os níveis que queremos desenhar. Neste caso temos informação a nível da planta, da cobertura e da planta zero, e depois se quisermos o 3D também. Se queremos gerar imagens vetoriais ou não, e depois a escala. E se queremos desenhar o esquema ou os esquemas que por nós foram criados, não é? Ou concebidos. Depois existe também o separador orçamento, onde depois de todos os dados introduzidos, basta clicar no atualizar medição e de uma forma direta obter as medições, como também obter o orçamento, mas para isso é necessário ter o ficheiro de mapeamento e o banco de preços, que terá, neste caso, de momento, ter de ser criado pelo utilizador, e depois as respectivas listagens são obtidas de forma direta no botão listagens do orçamento. Voltando aqui à parte da instalação fotovoltaica e apresentando aqui uma vista 3D, portanto, estaria então concluída o nosso webinar relativamente à parte expositiva do programa CIPELEC PV Systems. Passamos agora à fase de perguntas e respostas. Podem para isso utilizar o chat e escreverem as perguntas que desejam ver esclarecidas. Começar a ler aqui algumas. Já temos aqui uma primeira pergunta. Perguntam se o modelo importado foi do CIP Architecture, mas se poderia ser de outro programa. Sim, pronto, a resposta é sim. Inicialmente eu mostrei aqui na parte do site da aplicação do CIPELEC PV Systems que existe aqui na parte da informação detalhada os fluxos de trabalho compatíveis com o programa, e efetivamente nós usamos o CIP Architecture, como podemos usar o FC Builder ou o Revit usando o plugin. Portanto, isto são tudo aplicações que podem ser descarregadas do beamserver.center, é só procurar pelo nome, como eu fiz para o CIPELEC PV Systems, como pode também ser lido, desde que seja um IFC standard, portanto, utilizando a aplicação IFC Uploader, pode ser subido um ficheiro à plataforma para o projeto que nós criamos e a partir dele fazermos
o que vimos no webinar, não é? Portanto, tenho aqui essa explicação das várias formas do fluxo de trabalho que podemos iniciar. O que é que, pronto, perguntam também se tem que passar pelo pré-dimensionador forçosamente. Não, pronto, o pré-dimensionador é uma parte de estimativa. Como vimos, existe a parte do pré-dimensionador, do modelo em si e do esquema unifilar. Portanto, eu posso criar um projeto novo e usar simplesmente só o pré-dimensionador, como posso fazer, claro, a análise mais detalhada usando o modelo, tendo em conta a geometria, o número de painéis que introduzo, como também até posso simplesmente usar o Unifilar para fazer verificações de cabos, quedas de tensão. Porquê? Porque a biblioteca de elementos, portanto, é partilhada. Não é? Portanto, a biblioteca de elementos fica disponível quer no separador Unifilar, quer aqui no separador instalação fotovoltaica. Uma segunda pergunta, perguntam como é que eu posso verificar, como é que se pode verificar que uma fila de painéis faz sombra sobre outra fila. Pronto, é o seguinte, aqui teremos que olhar um pouco até para os valores. Ao passar aqui o cursor por cima, vemos aqui à direita ali na parte da orientação e inclinação, ali o FS, portanto, fator de sombreamentos. Eu vou tentar simular, vamos imaginar, por exemplo, clicando aqui neste painel. Só para vermos aqui um valor, eu vou clicar aqui. Portanto, aqui nas perdas por sombras, temos, por exemplo, aqui uma determinada percentagem, não é? E agora eu vou tentar, portanto, inclusivamente, se eu editar, vejo que tem um determinado fator, 0,81, mas se eu vou, portanto, aqui vou necessitar de calcular, mas vou tentar mover de forma a esconder um pouco aqui estes painéis. Até posso ativar aqui o ortogonal. Pronto, aqui assim já será suficiente, portanto, de forma a escondê-los aqui por trás um pouco. E vou novamente fazer o cálculo. Portanto, esperando, aguardando aqui um pouco, mas para vermos que, pronto, aquele fator vai diminuir. Portanto, se o fator for baixo, é sinal que está a ter muitas perdas por sombra, não é? E uma forma rápida é ver se esse painel então tem um fator de sombreamento baixo. E depois, claro, teremos que jogar com a distância entre os próprios painéis. Sabendo que podemos ver então ali, portanto aqui já está no relatório depois, portanto, podemos ver aqui, cá está, já tem um fator de 0,11, baixou imenso, vamos ver. 0,80 e tal, 0,81, creio eu, para 0,11. Inclusivamente podemos ver depois aqui na parte das verificações a percentagem naturalmente de perdas, conseguimos ver aqui através deste diagrama, não é? Subiu consideravelmente, não é? Portanto, é uma das formas de olharem para esse fator e verem que se estão a ter muitas perdas por sombra ou não. Mais uma pergunta. Se é possível usar o pré-dimensionador com vários planos e distintas orientações? Pronto, efetivamente isso não é? O pré-dimensionador não o permite. Tem que ser, essa análise, se quisermos, tem que ser feita no modelo, porque digamos que o modelo é o que traduz a realidade da instalação, não é? Pronto, temos que fazer, nesse caso temos que usar mesmo um modelo, porque o pré-dimensionador é mesmo só uma estimativa ou uma previsão. E nesses casos, com vários planos, não vai ser possível com rigor, portanto, estimar no pré-dimensionador isso. Mais perguntas. Perguntam aqui se a biblioteca, se existe uma biblioteca de painéis. Pronto, efetivamente existe de cabos, não é? Como vimos, mas de
de painéis, portanto, tem que ser o utilizador a criá-los, portanto, podendo depois exportá-los, dando um nome para ficarem em biblioteca. Agora, ao nível de bibliotecas somente, como vimos no esquema unifilar dos cabos. Mais perguntas? Perguntam se a canalização no modelo não é necessário. Pronto, efetivamente, como vimos, eu não introduzi aqui a canalização, porque ela nesta versão, curiosamente, portanto, não é necessária, apenas se eu quisesse ver aqui no 3D, não é? E até desativar aqui o modelo, se quisesse ver essa canalização. Portanto, neste caso, não é um passo que eu tenho que fazer, a não ser, portanto, que eu depois queira um desenho, ou até ver no 3D, quando partilhar para o projeto. Na versão anterior, isso sim, era impreterível, porque as verificações que agora são feitas no Unifilar, e eu até penso que se calhar até posso mostrar, se conseguir aqui, ou se tiver aqui a versão anterior, penso que tenho, já agora. Na versão anterior, efetivamente, era um passo porque as verificações eram feitas nesse próprio modelo onde eu introduzia portanto, tudo, não é? Além dos painéis, introduzia a canalização. Mas ficava limitado ao que vimos hoje no esquema unifilar, podemos ter outro tipo de verificações que não tínhamos na versão anterior. Mas neste momento, portanto, a canalização, se não quiser introduzir, não introduz, é apenas para desenho e para visualização. Portanto, estão a ver aqui na vista, aqui na versão anterior, pronto, eram mesmo feitas aqui as verificações e no esquema unifilar não era feito nada, era só desenho e texto. Ao passo que agora, como vimos, temos as verificações aqui no esquema unifilar, não é? Pronto, é essa a diferença. A canalização, pronto, fica ao vosso critério, introduzi-la ou não. Mais perguntas? Se posso atribuir a inclinação de um painel a outro ou a outros? Sim, efetivamente. Eu vou-me colocar aqui novamente, então, aqui na cobertura e vou ativar aqui o modelo arquitetónico. Vamos imaginar que eu editava aqui um painel. Pode ser este, por exemplo. Vou-lhe atribuir um ângulo 90 para ser mais fácil de visualização. Pronto, cá está. Tenho aqui um painel. Posso usar o botão aqui do grupo edição, o botão atribuir, que é aqui este com a forma de pincel, em que ele vai me perguntar qual é o painel e depois o que é que eu quero copiar, não é? Se for só o tipo, o ângulo, neste caso vou deixar estar tudo. E depois, um a um, posso clicar no posto em forma de janela, selecionar todo o que eu quiser. Botão do lado esquerdo, botão do lado direito para validar e está atribuído. Portanto, então, aqui a informação deste painel aos outros todos. Mais perguntas? Perguntam se o webinar ficará disponível. Sim, pronto, o webinar ficará disponível na nossa página na topinformatica.pt, aqui na parte da formação dos webinars, e também no canal do YouTube da Top Informática. Pronto, isso não. Penso que houve aqui uma pessoa que me disse que tinha problemas em assistir, que não estava a conseguir ver nem ouvir. Portanto, seremos alheios a esse problema, mas não há preocupação. Portanto, os webinars ficam todos gravados e depois podem ver na íntegra este webinar novamente. Mais perguntas? Parece que não estou a ver mais perguntas. Pronto, entretanto, se me passou alguma, eu depois analisarei em pormenor e responderei via mail. Dizer também que, entretanto, portanto, alguma dúvida que tenham e que possa surgir depois durante a visualização ou durante até, caso venham a testar o programa, caso queiram, que podem entrar em contato connosco, não é? Através daqui dos dados que temos na parte da assistência, quer por telefone,
quer por e-mail, o e-mail esse que é o suporte@topainformatica.pt. E sendo assim, portanto, despeço-me, agradecendo a vossa participação e até uma próxima oportunidade. Um resto de boa tarde.